Esse tema aqui, graça superabundante, que supre as nossas fraquezas, que nos alcança nas nossas fraquezas, que nos fortalece quando nós somos fracos. Hoje eu quero continuar dentro dessa mesma mensagem aqui, mas eu quero pregar para você sobre a graça desproporcional para enfrentar desafios. Deus tem graça superabundante sobre a sua vida, para que você enfrente o desafio que vier e seja vencedor. A graça que está sobre você, para que você lute e vença, é uma graça desproporcional. Por isso a Bíblia usa o termo superabundante, que nós vimos na semana passada, que nem é superabundante. No grego é hiperabundante. Uma graça hiperabundante. E a graça, ela traz junto consigo o poder de Deus, para que você seja capacitado para vencer. Amém? Para vencer. Eu quero começar a falar para você, falando para você de uma área onde o inimigo, ele atua de forma muito forte, para que você entre debaixo de um peso de condenação, e não consiga exercitar a sua fé, para colocar essa graça para funcionar, essa graça que é superabundante na sua vida, para funcionar, porque tudo o que você recebe de Deus, você recebe pela graça. Deus te dá pela graça, você recebe aquilo que Deus te dá pela fé. Deus te dá pela graça, você recebe pela fé. E muitas vezes essa fé fica bloqueada por causa de um sentimento de condenação. Eu quero começar falando para você sobre essa área, que é uma área muito delicada, onde o diabo vem trazer sentimento de condenação, onde ele vem trazer acusação e condenação, que é a área do pecado. Nós em Cristo Jesus não somos mais pecadores. Amém? Se você já aceitou Jesus, se você ainda não aceitou Jesus, eu quero dar para você hoje uma oportunidade de levantar a sua mão e dizer: não, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Mas se você ainda não fez isso, se você já fez isso, você é uma nova criatura, você já não é mais um pecador. Há uma maneira errada de ser colocado em muitas igrejas, dizendo: nós somos pobres, miseráveis pecadores, porém salvos pela graça. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é um pecador, ou você é um santo. Você era um pecador. Quando Jesus entrou na sua vida, a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, ela foi removida e foi colocado em você a natureza do próprio Deus. Você foi justificado, você foi transportado das trevas para a luz, e hoje você está em Cristo, Cristo está em você. Então, se você está em Cristo, Ele é santo? Você está nele? Ele está em você? Então não tem espaço para o pecado. Você hoje é santo, você morreu para o pecado. E você hoje está em Cristo. Não significa que não existe possibilidade de você vir a pecar, porque você ainda tem carne e osso, e nesse mundo a gente passa por provações, tentações, e eventualmente a gente peca, mas a gente já não vive no pecado. Amém? Nós hoje somos santos, porque nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Amém? É uma impossibilidade que nós sejamos pecadores. Veja só o seguinte: se eu pense em Cristo, Ele é santo, perfeito, você está nele, Ele está em você, ok, agora pense em gelo. Imagine você dentro de um bloco de gelo, e antes de você entrar no bloco de gelo, você engoliu 30 quilos de gelo, ou seja, o gelo está em você, e você está no gelo. Há alguma possibilidade de você sentir calor? Não, pelo contrário, até você morrerá provavelmente de frio, congelado. É impossível. Se você engolir uma montoeira de gelo e for incluído num bloco de gelo, é impossível que você sinta calor. Da mesma forma, se você está em Cristo e Cristo está em você, é impossível que você esteja vivendo no pecado. Você pode eventualmente até pecar, mas é impossível que você esteja dominado pelo pecado. Você morreu para o pecado. Amém? E essa é uma área em que o diabo vem trazer muita acusação. Mas olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Pode, por um acaso, o ladrão que roubava e morreu voltar a roubar? Da mesma forma, aquele que era e vivia no pecado, morreu para o pecado, é impossível voltar a viver no pecado. Amém? Sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei, ela não resolve o problema do pecado, ela magnifica o pecado, ela aumenta o pecado, ela coloca uma lente de aumento e evidencia o pecado, chama a atenção para o pecado e não resolve o pecado, não resolve o problema do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou, hiperabundou a graça. A graça que está sobre você não é algo que você merece, não é algo que você conquistou, é algo que Deus te deu e te deu de forma super, hiperabundante. Amém? Ele não deu uma medida para suprir uma necessidade, Ele deu muito além do que você precisava. Amém? Você tem que sair daqui hoje. Quando eu falo sobre isso, gente, eu fico maluquinho da Silva. Eu não sei como é que você consegue escutar isso e ficar quieto só olhando. Porque se eu fosse você, eu estava revirando na cadeira já, aleluia. Quando é que Jesus está voltando? É agora, vamos lá. Esse culto pode acabar no céu, hein? Amém? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, esse trecho aqui mostra para nós qual é a força, o poder do pecado. Olha só o que ele diz. A Bíblia não joga leve com o pecado. Ela mostra que o pecado tem muita força, muito poder, poder destrutivo. Mas ele diz o seguinte: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Agora olha só, eu vou repetir de novo aqui Romanos 5:20, numa outra versão, que é a versão de um teólogo muito respeitado, que a gente não tem tradução dele em português, mas ele escreveu uma Bíblia, uma tradução da Bíblia, literalmente copiando do grego, traduzindo literalmente do grego. É uma Bíblia difícil de ler, porque a tradução literal do grego, às vezes, fica meio confuso o texto. Mas olha só como ele coloca aqui em Romanos 5:20. Esse teólogo chamado Kenneth Wust. Não tenta falar para não dar problema de pulmão. Kenneth Wust. Ele diz o seguinte: mas onde existiu o pecado em abundância, a graça se manifestou de forma superabundante e ainda mais foi adicionado. Sabe aquela história que Jesus diz, na medida recalcada, sacudida, transbordante, generosa? É por aí. Eu queria arrumar alguns outros adjetivos, mas eu não quero acrescentar aquilo que Jesus já falou. E eu creio que é o suficiente você entender que a medida da graça sobre você, ela é recalcada, sacudida, generosa, ela é muito além do que você precisa, muito além do que você precisaria. É uma graça hiper abundante. Deus enviou a graça, e quando Ele pensava que já estava tudo resolvido, quando você pensava que já estava cheio, Ele mandou mais ainda por cima. Amém? Aleluia. É como o sol. Os cientistas sabem hoje que só uma pequena fração da energia do sol, em forma de luz e calor, chega na Terra. 90% ou mais da energia solar se perde no espaço. Para que Deus criou um sol tão grande, com tanta energia, com tanta luz, com tanto calor? Porque se 100% chegasse na Terra, na primeira vez quando Deus dissesse haja luz, a Terra queimava. E falhou, tem que fazer de novo. Por que Deus fez algo assim? Porque Deus é um Deus super, hiper, mega abundante. Amém? Tudo que Deus faz, Ele faz em abundância. Há um pessoal preocupado: a água do mundo vai acabar. A água do mundo não vai acabar nunca. Os cientistas que estudam, que são especialistas em água, eu assisti uma entrevista uma vez, dois cientistas especialistas em água, e eles disseram o seguinte: a água do mundo, não importa se você crê na criação ou no Big Bang, a água que existe no mundo é a mesma desde o primeiro dia. Nunca houve mais nem menos água na Terra do que sempre. Sempre houve a mesma quantidade de água. Ela muda de estado. Existe água em forma sólida, gelo, em forma de vapor, nuvens e tal, e em forma líquida, mas também em forma de gente, de animais, porque você é 70% de água, né? De repente você já regou as suas plantas com o seu avô. Porque é só reciclado. Isso aí tudo é só reciclado. O problema da água não é a falta de água, é o mau uso dos recursos hídricos.
Quando os governos relaxam e se permite que se construam favelas que colocam esgoto, quando se permite que construam prédios que jogam esgoto sem tratamento direto nas águas, é óbvio que as águas ficam ruins e ficam contaminadas. E o problema não é que elas acabam, elas ficam poluídas, os mananciais são destruídos. A responsabilidade da água continuar existindo não é de Deus, é nossa. Aliás, nem é nossa, é dos governos. Continua votando nela para tu ver. Que é bom para tosse. Pior ainda está por vir. Mas eu creio que o melhor está por vir. Amém? O melhor está por vir. A gente tem orado por essa nação. E isso aqui vai melhorar. Amém? Aleluia. Aleluia. A graça mais do que necessária para te salvar. Da mesma forma, a graça mais do que necessária para te curar, para suprir as suas necessidades, para te livrar de qualquer prisão, opressão, vício, qualquer coisa. Você pode chegar aqui nessa noite dizendo: pastor, eu tenho feito até um teatro. Eu chego na igreja, eu sorrio, eu cumprimento, eu digo glória, aleluia, levanto as mãos. Mas pastor, eu comigo mesmo, no meu quarto, pastor, eu não posso ver aquele site de pornografia que eu vou logo direto nele, e é um problema. Pastor, as pessoas me perguntam se eu bebo, eu digo: não socialmente, mas só socialmente. Às vezes no dia seguinte eu nem lembro com que sociedade eu estava. E eu preciso da graça, eu preciso do poder de Deus. Você tem que entender que o que você precisa, antes de mais nada, é entrar no descanso. É entrar no descanso. O que é entrar no descanso? É você confiar que Deus pode, pela graça, te capacitar para vencer. Não há opressão, não há vício, não há nada que você não possa suplantar, porque a graça super, hiper, mega abundante de Deus está sobre você. Amém? Você não está só. Amém? Você não está só. Deus é por você. Jesus está com você. O Espírito Santo habita em você. A graça suficiente para você vencer qualquer desafio. Amém? Aleluia. Em outras palavras, a graça é desproporcional. A graça que está em nós é desproporcional. Quando eu olho para mim e vejo a imensidão da graça, a graça que está sobre mim e sobre você, ela é imensurável. Não dá para medir de tão grande, de tão enorme que ela é. Ela é desproporcional. Às vezes há pessoas que tentam fazer uma comparação entre a graça e o pecado. A Bíblia não faz uma comparação entre a graça e o pecado. A Bíblia coloca contrastes entre a graça e o pecado, porque são impossíveis de ser comparados. Porque o pecado, embora esses textos que nós vimos aqui de Romanos, o pecado tenha poder destrutivo e um poder violento, destrutivo, a graça tem poder maior. Amém? Incomparavelmente maior, para suprir as suas necessidades, para te capacitar para que você ande em vitória. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você está capacitado pela unção de Deus, pela graça de Deus, para ser um vitorioso. Aleluia! Olha só o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Você recebeu, você não conquistou, é algo que Deus te deu, e é um dom. A justiça que nos faz justos, que nos faz santos, é um dom que Deus nos dá. Dom não é prêmio. Às vezes a gente é educado com uma mentalidade de premiação. Às vezes o pai fala para o filho: filho, se você vai passar de ano, papai te dá uma viagem para Disney. Aí o garoto estuda, feito um condenado para passar de ano, e no final ele diz: cadê o presente, pai? A viagem para Disney. Não, não é presente, é prêmio. Teve que haver um desempenho. Aí depois ele cresce: olha, se você passar no vestibular, papai te dá um carro de presente. Não é presente, é prêmio. E a gente às vezes cresce com essa mentalidade de prêmio. E em especial no Brasil, onde a mentalidade religiosa é de promessas. Não, eu vou fazer uma promessa para alcançar isso. O crente não faz promessa, o crente faz voto. É a mesma coisa. O crente critica o outro, diz assim: não, esse pessoal aí faz promessa para santo, eu não faço promessa. O que você faz? Eu faço voto. Você está tentando trocar uma coisa pela outra. E Deus não te concede nada porque você fez promessa ou voto. Ele te concede pela graça. Amém? Aleluia. Muito mais, se reinou a morte, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus.
Amém? Aleluia, graças a Deus. Graça é favor imerecido. Nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo, orando, pediu a Deus que o livrasse de um espinho na carne, perseguição, lutas, não era uma enfermidade, mas eram perseguições, lutas, angústias, que Deus o livrasse disso, e Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. A graça em si não é o poder, mas a graça traz com ela o poder de Deus. E quando o poder de Deus, quando a palavra de Deus é pregada, genuína, simples e pura palavra de Deus, não o legalismo, mas quando a palavra de Deus pura, genuína e verdadeira é pregada, e a graça se manifesta, o poder de Deus vem atrás. E as pessoas são curadas, transformadas, começam a acontecer milagres. Amém? Esse fim de semana, tem sábado, sem ser ontem, o outro, outra semana. Eu fui pregar para um grupo de pastores, lá em São Gonçalo. Já, assim, bem para dentro de São Gonçalo, já a fronteira com Nova York. Lá longe. O pastor que me convidou, ele faz escola bíblica aqui. E esse pastor, ele tem uma filha, que tem uns 12 anos de idade. Essa menina tem um culto, na segunda-feira. E ele disse para mim assim: pastor, o culto da minha filha, na segunda-feira, tem muito mais gente do que o meu culto no domingo. A menina não prega, ela não ensina, ela só ora. E quando ela ora, os enfermos são curados. Uma menina que não conhece teologia, uma menina criança normal, tem vindo aí, a National Geographic já fez programa com essa menina, BBC de Londres já fez programa com essa menina, ela estava marcada naquela semana para fazer uma entrevista com uma TV alemã, e vem gente de tudo quanto é canto do mundo para ver, para conhecer, porque as pessoas pensam, é um fenômeno, essa menina deve ter alguma coisa paranormal. Entenda só uma coisa: o que se manifesta naquela criança é simplesmente uma coisa chamada graça. Se você conversa com ela, criança normal, que estuda, que tem o sonho de ser médica, quer fazer vestibular para medicina, e que brinca com bonecas, mas sabe, Deus me mostrou uma coisa muito clara: essa menina, ela é usada justamente porque ela não tem diploma de teologia, porque ela não tem conhecimento bíblico profundo, mas pela graça, a inocência, na sua vontade de servir a Deus, de amar a Deus, Deus a usa poderosamente com curas, sinais e prodígios. E o que a gente precisa entender é que diploma de teologia pode ser muito bom, mas não é isso que faz com que o poder de Deus se manifeste. Há pessoas às vezes que ficam assim: mas eu estou com um problema muito sério, eu preciso ir naquele culto do poder. Na minha igreja não tem aquele culto do poder, eu preciso encontrar a igreja que tem um culto do poder. Meu irmão, entenda só uma coisa: não é você que vai atrás do poder, é o poder que vem atrás de você. Quando você crê, quando você entende e crê, o poder de Deus se manifesta. Quando você entende que o que há sobre você é uma graça super, hiper, mega abundante, desproporcional a tudo que você possa ver, pensar ou imaginar, quando você entende isso e crê nisso, o poder de Deus se manifesta. Aleluia, amém? Graça, mais ou menos é o seguinte: imagina o seguinte, um adolescente invade uma casa de um milionário para assaltar. No meio da noite, o homem acorda, encontra o rapaz já fazendo a limpa na sua casa. Ele chama a polícia, vem a polícia, pega o garoto,